que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse em coletiva de imprensa realizada hoje que ainda não viu a versão final da regra fiscal para gastos do governo, mas que a prévia parecia bastante razoável. Nós entendemos que existe uma boa vontade muito grande, né, do Ministério da Fazenda de fazer um arcabouço robusto, que estava tendo um entendimento ainda em relação aos parâmetros. Quando nós olhamos o arcabouço sem a calibragem dos parâmetros, o arcabouço parecia bastante razoável, mas faz algum tempo, de lá para cá eu não tive nenhuma atualização, e eu não quero fazer um comentário sem saber exatamente como é o arcabouço, mas quero reconhecer que quero dizer que a gente reconhece o esforço que está sendo feito pelo Ministério da Fazenda, num projeto que é duro, num governo que tem bastante divisões, e acho que denota claramente uma preocupação com a trajetória da dívida. Silvio Navarro, como bem lembrou o professor Mori na nossa entrevista, né, esse arcabouço fiscal, a apresentação foi simplesmente uma carta de intenção, né? Ainda está muito no início, é preciso esclarecer muitas dúvidas que surgiram em relação a essa nova regra fiscal, mas eu queria te perguntar também em relação à questão política, porque essa nova regra fiscal precisa passar pelo Congresso. Como é que vai ser a aceitação aí dessa nova regra que vai substituir o teto de gastos? Precisa passar pelo Congresso, Paula, e tem data, né? O próprio governo tinha dito que isso iria acontecer antes da entrega da LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? A data é agora, 15 de abril, logo depois, uma semana depois da Páscoa. Mas o que acontece? O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, toca num ponto que é central, Paula. Do Banco Central, um ponto central. Porque, veja, é difícil comentar algo que não está pronto, está inacabado. Isso é um PowerPoint que foi visivelmente apressado por conta da chegada, principalmente, do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Está muito claro isso. Eles tiveram quanto tempo? 89 dias, 3 meses para apresentar e não apresentaram. Aliás, poderiam ter apresentado antes, poderiam ter apresentado no ano passado. Quando pediram aquele cheque em branco para o Congresso Nacional, a PEC da gastança, eles poderiam ter dito, olha, nossa proposta é a seguinte, né? Todo mundo sabe que esse é um governo que não tem compromisso fiscal nenhum, não tem compromisso com o teto. Pelo contrário, a primeira cartada foi, nós vamos colocar o Brasil numa aventura irresponsável. Nós queremos gastar, porque o presidente Lula prometeu a picanha, precisa dar um jeito de chegar a essa picanha. Então, sem contar os projetos eleitoreiros que ele promete todo dia em palanques, que ele diz que vai entregar não sei quantas casas, que ele vai aumentar o Bolsa Família, mas não diz de onde vai tirar o dinheiro. Então, Roberto Campos Neto está certo. Vamos aguardar para saber, detalhe por detalhe, como acontecia no governo Jair Bolsonaro, que o ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe de técnica e não políticos, não tinha uma Simone Tebet sentada do lado dele, que diz assim, nós não estamos preocupados com o gasto público, como ela deixou escapar num sincericídio, não foi mesmo? Pois bem, não eram políticos que estavam sentados ao lado do Paulo Guedes, não era um Fernando Haddad, que tem uma carreira política na USP, péssimo prefeito de São Paulo, que já admitiu que não entende nada de economia. Não, técnicos. Então, era uma verdadeira cartilha, ponto a ponto, detalhada, e a gente sabia o que iria acontecer lá na frente. 1 ano, meta para 2 anos, né? E, claro, ali austeridade fiscal, regra máxima. Dessa vez, não. Então, por enquanto, o que a gente sabe é isso daí. Eles estão dizendo que estão pedindo uma licença para gastar mais, mas estão dizendo que isso está condicionado a arrecadar mais. Quem vai pagar essa conta? O pagador de impostos. Não tem a menor dúvida. O professor Rogério já trouxe aqui alguns indicativos. Falou da gasolina, falou do repasse de alguns preços, e aí vamos ver o que vai acontecer com a inflação. Então vamos aguardar. Por enquanto é isso. Agora eles vão viajar para a China, o projeto vai para o Congresso, vamos ver o que vai acontecer. O Fabi, ainda nessa coletiva de imprensa, o Campos Neto disse que considera arriscado não discutir a inflação no Brasil. Vamos assistir um trechinho. O que eu diria para os brasileiros, né? Eu diria para os brasileiros o seguinte, eu diria que o custo de combater a inflação é realmente muito alto. E parte desse custo ele é sentido a curto prazo. Mas eu diria também que o custo de não combater a inflação é muito mais alto. E ele é sentido muito mais a longo prazo e de uma forma muito mais severa. Fabi. Então, realmente, a gente
estava num caminho muito próspero, né, da economia, tanto que a gente passou aí pandemia, né, e outras dificuldades, falei aqui, internacionais, que vão permanecer. Para mim ainda é um grande absurdo, foi lamentado por todo mundo, inclusive por mim, nós perdemos esse teto e temos um piso, se é que dá para falar, né, em algo que nós não sabemos. Então, realmente, esse sincericídio que cometeu a Tebet é o retrato do que é esse governo, que já começou, ao meu ver, também com uma ilegalidade do próprio Supremo. Eu sempre tenho que falar disso porque andam juntos. Quando naquela canetada autorizou, então, aquele orçamento absurdo, né, e aumento absurdo dessa dívida. Então, nós temos dívida interna, dívida externa e problemas que não estão sendo resolvidos. O pessoal do agro, que põe a mão na coisa para trabalhar, está tirando os benefícios dele. E o povão, que sempre falou, né, faz o L, achou que era o pai dos pobres que estava protegendo, já estão sentindo, pois o governo Lula já está tirando alguns benefícios do Bolsa Família, alegando ali problemas de burocracia. Então veja como é que é, né? É sempre dito, teremos picanha, é oferecido abóbora e a mídia diz que temos que comemorar. Comemorar o quê? A ausência de regras? Porque é isso que está acontecendo.